A paz do Messias chamado Cristo Jesus. Para todos vocês, meus queridos amados irmãos. A paz para todos. E agora, estou aqui nesta madrugada para trazer a mensagem do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para todos. Livro de Gênesis, capítulo 4. O primeiro homicídio. O primeiro filho. O primeiro filho a ser gerado no ventre de Eva, ele não foi um bom filho, mas foi um filho mau, um filho rebelde, desobediente a sua mãe e o seu pai, e matou o seu irmão Abel, desagradando a Deus. O primeiro assassinato. Vamos ler, aleluia, glória a Deus, para nós entendermos. Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, sua esposa. Porém, ela concebeu e deu à luz Caim, o primeiro filho que se tornou mau e assassino. E declarou, com a ajuda do Senhor, ela disse: Adão, meu marido, ou meu esposo, com a ajuda do Senhor, nós tivemos um filho homem. Então, quando Caim nasceu uma criança, um bebê recém-nascido. Eva ensinou, Adão ensinou coisas boas para ele, mas voltou a engravidar. Ela voltou a engravidar de novo. Então ela teve primeiro o seu filho mais velho, Caim, o rebelde, o desobediente. Depois ela tornou a engravidar mais uma vez e deu à luz a um outro filho homem, varão, chamado-se Abel. Irmão de Caim, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Isso quer dizer que Abel, pastor de ovelha, Caim, agricultor. Todos os dois eram trabalhadores. Mas se tornou, aos olhos de Deus, quando ele matou o seu irmão, por inveja, se tornou assassino. Assassino da sua própria casa, assassino da sua própria gente, assassino do seu próprio irmão. Porém, passando um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo e em oferenda ao Senhor. Ele ofereceu a Yahvé. Ele ofereceu a Yahvé alguns frutos da terra.
Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e a sua oferta. Por quê? Porque Abel era um homem bom, era um jovem bom, era um jovem que sempre dava de si o seu melhor para Deus. Ele se dedicou a Deus, a dar o melhor dele para Deus. Mas Caim, ele se dedicou a dar a Deus o pior de si, desagradando a Deus. Todavia, não se agradou de Caim. Deus não se agradou de Caim. Yahvé, soberano Deus, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E, por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Quando ele se irou contra Deus, porque Deus não aceitou a oferenda, a oferta de Caim, ele se irou contra Deus. Então, o maligno entrou, encontrou a porta aberta, e ali foi o que ele queria, e entrou. Como muitos dizem que Caim é filho do diabo, não é. Caim, ele é filho de Adão e Eva, mas porém se tornou mau, ingrato e desobediente. Como Abel é filho de Eva e Caim, um jovem bom, honesto, obediente e temente a Deus, que se dedicava a sempre a servir a Deus com suas ofertas boas, de bom grado, de bom coração, boa atitude, e não de aparência. Porém, se procederes, Deus falou para ele. Deus falou para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito por mim? Mas você se procedeu mal. Não fez as coisas de bom grado, de bom coração. Você não ofereceu de bom grado e nem de bom coração. Você ofereceu a mim a sua oferta de mau grado e de mau coração. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe-te vencê-lo. Então, Caim não era filho do diabo. Nunca foi. Nunca. Porque se Caim fosse filho do maligno, ele já teria nascido um filho mau, rebelde. Não, ele não é filho do maligno. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou.
Então o Senhor, Yahvé, o soberano Deus de toda a terra, inquiriu, isso quer dizer, perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Yahvé perguntou: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Retrocou, isso quer dizer, respondeu Caim para Yahvé, o Senhor nosso Deus: não sei, por acaso sou eu o protetor do meu irmão? Tu sabes aonde ele está, eu não sei. Isso é um pecado tão grande, responder ao Senhor nosso Deus dessa forma. Exclamou o Senhor, isso quer dizer, falou o Senhor, respondeu o Senhor nosso Deus para Caim: que fizeste? Eu ouço da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. E Yahvé disse para Caim: Caim, mataste o teu irmão, mas o sangue dele, eu ouço a voz dele, clamando a mim por justiça, pedindo a mim que se vingar, para que eu vingue ele. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra, que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então o Senhor nosso Deus amaldiçoou Caim muito mais do que a terra, porque a terra só bebeu sangue de Abel, porque Caim derramou o sangue do seu irmão, se rebelando contra a sua casa, contra o seu pai e contra a sua mãe. Quando cultivares o solo, este solo, ou este teu trabalho, não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo, errante pelo mundo. Isso quer dizer que ele poderia trabalhar, cultivar a terra, lançar a semente na terra, mas a semente não iria nascer, não iria produzir os frutos, a terra não iria vingar para que ele desse, para que os frutos desse, para que a semente desse os frutos, para que nascesse, né? E viesse a crescer e nascer os frutos para ele se alimentar. Porque Deus o amaldiçoado muito mais do que a terra. Tu és tão amaldiçoado que se tu cultivar a terra, lançar a semente na terra, não vai nascer. Apelou Caim ao Senhor. Então ele disse: ó Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Vê hoje, tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então, lembra que quando Eva come do fruto, que corre e dá para o seu esposo, que quando a virada da tarde, isso quer dizer, às 3 horas da tarde, ou às 4 horas da tarde, o Senhor nosso Deus veio passear no jardim. Quando
Adão e Eva ouvem os passos do Senhor nosso Deus no Éden, procurando Ele e chamando por Ele, eles se escondem da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. É a mesma coisa que Caim fez. Ele diz: eu irei, o Senhor me expulsa desta terra como expulsou os meus pais do Éden, porque pecaram contra ti. E eu pequei contra os meus pais e contra o Senhor. Estás me amaldiçoando e estás me expulsando desta terra também. O castigo é muito grande para que eu possa suportar. Contudo, o Senhor lhe asseverou. Isso quer dizer, o Senhor nosso Deus, Yahvé, respondeu para ele: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que o viesse a encontrá-lo ou matasse. Então, isso não quer dizer que o Senhor nosso Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, ele disse: com todo o teu pecado, com toda a tua desobediência, tu vais viver eternamente. Não, de jeito nenhum. Porque na carta, aleluia, de 1 João, aleluia, glória a Deus, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz que o mundo passa com todas as coisas que o ser humano cobiçam, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, esse sim viverá para sempre. Então, os leitores precisam entender e compreender aqui que Deus, ele não permitiu, ele não falou que Caim iria viver com o seu pecado, com os seus erros para sempre. Não, de jeito nenhum. Aqui ele diz: Senhor, e foi morar. Aqui ele fala: Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. E até porque, aleluia, glória a Deus, quando houve-se o dilúvio, Deus não deu asas a Caim para voar e escapar do dilúvio. Isso é uma mera influência de muitos que falam essas bobagens. Aí é que diz: então Caim coabitou com sua mulher. Isso quer dizer, Caim encontrou uma jovem ou uma mulher e se casou com ela e teve filhos com ela. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, aleluia, glória a Deus, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque, não é Enoque não, é Enoque. Não é Enoque não, é Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meljael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e outra Zila. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em
tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Então, Lameque vangloriou-se diante de sua esposa, Ada e Zila. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que posso a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Mas matar mesmo assim é assassino. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Uma grande aqui confusão, porque ele assassina e ainda quer ser vingado 7 vezes 7. Ele quer tomar o exemplo de Caim, que Deus colocou em Caim um sinal, que se alguém o encontrasse, não pudesse o matar, porque ele matou o seu próprio irmão, desobedecendo seu pai, sua mãe e a Deus. E aqui, Lameque diz que ele matou um homem e depois uma criança, porque a criança o feriu, ou o xingou, ou o maltratou. E ele quer ser inocente, ainda quer ser vingado. Mas aqui fala que Caim, ele matou Abel porque ele foi invejoso, porque ofereceu a Deus com ingratidão a sua oferenda, e Abel ofereceu com amor a primícia dele, do seu rebanho. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete. Exclamando, Deus me concedeu outro filho, para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Olhe quem fica no lugar de Caim. Olha só quem é que fica no lugar de Abel, porque Abel, Caim o matou. Sua mãe declara isso. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Iave. Enos foi o primeiro homem que invocou o nome de Iave. Aleluia, glória a Deus. Quem ensinou a ele? Seu pai. Aleluia, glória a Deus. E ele não se desviou. Então nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles não venham a se desviar. E mesmo que fique velho,
não venha se desviar. Nós temos que ensinar os nossos filhos para que eles venham aprender a temer e a obedecer a Deus. E mesmo que fique velho, ainda que viva, eles nunca vão perder o caminho, ou sair do caminho, ou abandonar Yahvé, o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir, Sete foi pai de um filho, aleluia. Ó, Sete foi pai e deu o seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.